Salve rapaziada, beleza? Precisamos falar sobre Diários do Vampiro, uma série de 4 volumes que vem nesse box aqui, ó. É um box bem xoxo, sabe? Nada demais. O meu até quebrou aqui porque eu deixei cair. Mas ó, se deixar assim na estante, fica até bonito, né? Ele não tem o melhor do acabamento, né? Ele é um acabamento bem ruinzinho. Mas pelo preço, porra, eu paguei R$ 88. E vem 4 livros. Não é um preço exagerado, assim, eu acho que tá condizente com o conteúdo. E bom, cada livro tem mais ou menos esse tamanho, são 230 páginas, mais ou menos. Vem um marca-página em cada livro. E, cara, as capas não são muito bonitas não, tá? Essa aqui eu achei a mais bonitinha, mas as outras eu vou mostrar pra vocês. São nada demais. São até feias, sabe? Ó, eu marquei bastante, eu fiz muitas anotações. Bom, esse primeiro volume, ele começa com o diário da Helena Gilbert. A gente descobre que a Helena Gilbert, ela estava na França. Ela estava lá descansando a cabeça, porque ela perdeu os pais recentemente num acidente de carro. Mas ela retorna para a cidade natal dela, Fellschurch. E lá ela vai morar, ela e a irmã dela, a Margaret, com a tia Judith. E ela vai retornar pro colégio dela, né? E lá ela tem uma rixa com a Caroline. A gente não sabe o porquê que ela tem essa briga com ela. A história também não diz. Eu não sei se a autora esqueceu de dizer o porquê, mas realmente não é explicado hora nenhuma. Mas ela tem duas amigas reais, a Meredith e a Bonnie. A Bonnie é uma garota branca, ruiva, descendentes dos druidas. Cara, os druidas, eles foram um grupo que fundaram uma cidade e que possuíam poderes sobrenaturais. Esses poderes, esse tipo de bruxaria, foi herdado pela Bonnie, pela avó dela, na verdade, né? Eu pesquisei e realmente esses grupos de druidas existiram. Era um grupo, há 3.000 anos atrás, na sociedade europeia, que era composto por médicos, por políticos, por filósofos, que realmente eram ligados muito com a natureza, com a medicina. Mas eles de sobrenatural não tinha nada, era um grupo normal, assim, de pessoas. E que hoje realmente ainda tem um grupo que se diz descendente dos druidas, não biologicamente, mas que se diz participar dessa corrente, sabe? Hoje em dia. Cara, eu achei bem interessante isso, eu não sabia realmente. Mas é, né? Existe coisa pra tudo nessa vida. E bom, ela retorna ao colégio e lá ela encontra um garoto novo, um aluno novo, que ele é italiano, ele é super bonito, né? Chega lá com um estilo super misterioso, tem os olhos verdes, branco, cabelo preto, enrolado. Ele parece perfeito, né? E a Helena, como a superstar que ela sempre quer atenção só pra ela. Ela é basicamente uma pick girl, né? E ela quer justamente ele. Ela quer ele já no primeiro dia de aula que ela vai. É bem chato da parte dela isso, porque ela fica dando em cima dele, fica tentando chamar a atenção dele, mas ele não tá nem aí pra ela, né? E a gente descobre o porquê depois, mas é um motivo assim, bem uau, sabe? Esse garoto que chega lá é o Stefan. Pra quem assistiu a série já descobre que ele é, na hora, que ele é um vampiro. Né, eu não lembro agora se na série, aqui no livro, na verdade, mostra de cara que ele é vampiro. Não lembro agora. Mas como eu assisti a série de TV, eu sei que ele é vampiro, né, óbvio. Vai contar de verdade que ele é vampiro aqui no final do livro. Eu esqueci de mencionar, mas a Helena, ela namora o Matt. O Matt, ele é um garoto branco, loiro, do olho azul também, igual a Helena. São bem diferentes da série de TV. Na série de TV eles são morenos, né? Mas ele é branco, do olho azul e loiro. E contrariando esse estereótipo, ele na verdade é bem pobrinho, ele passa bastante dificuldade. Mas namora a Helena ali, né? Ela já não quer mais namorar ele, porque acha que eles estão sendo mais amigos do que namorados. Por isso ela decide terminar com ele, né? Joga de cara, assim, pra dar em cima do Stefan. E assim, né? Fiquei com um pouco de dó do Matt, porque ele, porra, coitado do garoto, né? O livro em si, ele é composto de 3 partes. O diário da Helena, o ponto de vista da Helena e o ponto de vista do Stefan. Então, a gente percebe que o Stefan ele vai morar num pensionato, né? Ele veio da Itália. Ele vai morar nessa cidade, Fellschurch, num pensionato de uma véia.
E, cara, a gente descobre que ele tem um passado bem conturbado, bem turbulento, com o irmão dele, com uma antiga namorada que ele teve, a Catherine, que era muito parecida com a Helena, né? Tanto de física quanto personalidade. Isso vai incomodar muito ele, e é por isso que ele não quer ficar perto da Helena, porque ele fez algo no passado que ele se arrepende muito com relação a Catherine. E, cara, a Helena fica super magoada, né? Porque todos os garotos que ela quer, ela já teve. E justamente ele que ela quer, ele não quer. Né? É triste pra ela ali, né? Eu particularmente não senti nada. E, cara, é até interessante, né? Um aprendizado aí pra gente, porque o Stefan, ele tem essa mágoa aí com a namorada dele. Lembra dessa namorada até hoje. Mesmo depois de 500 anos, né? Assim, 5 séculos depois dele terem namorado, porque ele é um vampiro. Né? Até hoje ele não esqueceu dela. Tem namorado aí hoje em dia que não lembra nem do nome da namorada direito. E o Stefan tá aí com saudade de namorada, mesmo depois de 5 séculos. Né? É um problema aí. Então, garotas, quando vocês forem escolher um namorado novo aí, escolham um vampiro, né? Não sei onde acha, mas se quiser também, né? Me fala aí que eu também quero. Por meio do ponto de vista do Stefan, a gente descobre que a Catherine era uma vampira que transformou ele e o Damon, os dois são irmãos, em vampiros também, porque ela amava os dois e não conseguiu se decidir, né, com qual dos dois ficar. E para se livrar dos dois, ela simplesmente se matou, assim, né? Os vampiros, eles usam um anel enfeitiçado para conseguir sair no sol, senão eles são mortos, né? O sol queima eles. O que é uma diferença bem gritante no Crepúsculo, né? Porque no Crepúsculo, pelo que eu me lembre, os vampiros, quando eles saem no sol, eles brilham, né? Eles têm aqueles brilhos que saem dele. Mas isso aqui não, isso aqui eles morrem mesmo, o que é bem diferente, né? Eu gostei dessa parte. Bom, né? Como toda história norte-americana, acontece a festa de Halloween. Quem fica responsável de fazer toda a festa é a Helena, porque ela é mais popular e tal. Então ela faz essa festa. E, cara, nessa festa acontece uma tragédia, assim. Um dos personagens, né? Um dos professores, o Sr. Turner, professor de história, que estava encarregado de fingir que estava morto lá na festa, né? Como se fosse uma brincadeira lá. Ele morre de verdade. E, cara, como tem o Steph, né? Todo misterioso lá. Eles começam a achar que foi o Stefan que matou o Sr. Turner, mas na verdade não foi. E, cara, ele tem que fugir. E ele foge pro pensionato. E lá ele encontra a Helena, né? A Helena vai atrás dele. E, cara, é impressionante porque logo de cara o Stefan, assim, é tipo a segunda vez que ele vê ela, ele já conta pra ela que ele é um vampiro. Tipo, logo de cara, assim, mano, sou um vampiro. Isso é bizarro, cara. E o pior de tudo é que a Helena achou normal. Cara, seu namorado é um vampiro. E como você acha normal uma porra dessa? É impressionante. Tipo, eles não namoravam ainda nessa época, eles começaram a namorar a partir dessa data, que eles se viram, a partir dessa declaração do Stefan. Mas ela achou normal. Cara, você acabou de descobrir que você gosta de um vampiro. E ela achou normal. E ela pediu pro cara transformar ela em vampira. Mano, cara, eu não sei o que eu faria nessa situação. Se eu descobrisse que a pessoa que eu gosto é um vampiro, não sei se eu sentiria medo, não sei. Talvez eu fosse um pouco Helena nesse caso também, mas, porra, ainda assim é bizarro, né? E ele conta também pra Helena que ele tem uma rixa, né? Ele tem uma briga com o irmão dele. O irmão dele, o Damon, é o irmão mais velho, que não gosta do Stefan por causa que a mãe deles faleceu logo depois de ter o Stefan, sabe? Em decorrência de algum procedimento mal feito no parto, não sei o que aconteceu, ela morreu. E o Damon, desde então, teve essa briga com o irmão dele, nunca mais superou nessa briga. E, cara, é impressionante. Por que que os dois gostavam da mesma mulher? Por que que os dois gostavam da Catherine? Isso não tem explicação, cara. Tipo, eu sei que ela era super bonita, né, e tal, branco, do olho azul, super fofinha, mas, porra, mano, custa tanto gostar de pessoas diferentes? Tem que gostar da mesma pessoa? Né? Ok. Eu esqueci de mencionar que antes deles fazerem essa festa, a Helena ela é visitada na escola por um cara assim que ela fica obcecada por ele. Um cara branco, super misterioso, super bonito, os olhos extremamente escuros e um cabelo, cara, um sorriso malicioso perfeito.
E ela não sabe, ela não conhece esse cara. De primeira ela acha que é um ex-aluno da escola, né, algo assim. Mas não é. Esse cara que ela conheceu é o Damon. E ele, cara, retornou à cidade, não sei porquê, sabe? Só pra confrontar o irmão. Logo quando ele começa a ter uma vida normal, né? Com um novo amor aí, o cara chega pra estragar tudo, né? Cara, uma coisa que me irritou bastante nesse livro aqui foi que no primeiro volume não tem quase nenhuma explicação sobre os vampiros, sabe? Não explica direito as características dele. O livro em si também ele começa muito repentino. Eu sabia algumas coisas porque eu assisti a série, mas eu imagino que quem vai começar essa história sem saber de nada vai ficar super perdido, porque realmente, cara, não tem nada de explicação. É tipo, começa do nada, assim, a história. E é como se fosse normal, sabe? É como se fosse normal ter vampiro na vida de todo mundo. E não é, né, velho? Pelo amor de Deus. Bom, o primeiro volume ele acaba dessa forma, né? Com o Stefan tendo falado pra Helena que ele é um vampiro. Com o Stefan tendo falado dessa rixa com o irmão dele. E a Helena junta as coisas, né? Ela dá um link ali. É a única coisa de inteligente que ela faz é que ela descobre que a pessoa que ela encontrou lá na escola é o Damon, né? Aquele cara super gostosão lá. É o Damon. E fala isso pro irmão, né? E já deixa ele super preocupado, porque o irmão dele é um assassino. Ele gosta de se alimentar de sangue humano. E o sangue humano, ele deixa os vampiros mais fortes, com os poderes mais elevados. Diferentemente do Stefan, que ele se alimenta de sangue de animal e não deixa os poderes tão fortes assim, sabe? E bom, o confronto é o segundo volume da série. Tem esse anel aqui, que na verdade no livro em si, ele deveria ser azul, né? Não tem anel vermelho no livro não, mas tudo bem. É interessante porque aqui, ó, é como se fosse áspero. É muito interessante essa textura. Mas enfim. Bom, aqui o Stefan ele some. Ele visita o irmão dele. Na verdade, o irmão dele aparece pro Stefan, né? O Damon aparece pro Stefan. E, cara, simplesmente o Stefan some. Ninguém sabe pra onde o Stefan foi. E a Helena, né, desesperada, procura o Damon. E o Damon, cara, oferece tudo de bom pra ela. Tipo, mano, vamos casar, vamos ter uma vida juntos. Eu te transformo em vampira, você vai ter poder, você vai ter vida eterna. E ela não aceita, cara. Como assim, mano? A primeira coisa que ela pediu pro Stefan quando ele disse que ele era um vampiro foi pedir pra transformar ela em vampiro. E agora que o cara tá disposto a transformar ela, ela não quer? Caralho, mano, eu aceitaria. Eu, hein? Daí eles se juntam assim, né, de uma forma ou outra. Exceto o Damon, né? O Damon não quer saber do irmão. Mas a Helena, ela vai procurar o Stefan e descobre que ele tá num poço, mano, quase morrendo. E, tipo, ninguém sabe quem colocou ele lá. A gente pensa que foi o Damon, mas a gente descobre que não. E, cara, enquanto isso tá rolando uma toda investigação sobre a morte do Sr. Turner, né? Ninguém sabe quem que matou ele de verdade. O Stefan, ele foi dado como inocente. Mas ninguém sabe, e alguém quer descobrir, né, cara? Porque foi uma morte bem estranha, né? Ele perdeu todo o sangue do corpo, não tinha nada de sangue no corpo dele. Mas a gente descobre que foi o Damon, na verdade, né? Ele estava presente nessa festa de Halloween. E para substituir o professor de história, aparece o Alaric. Cara, ele tem um nome bem estranho, né? Alaric. Porra, não sei. Mas é um nome estranho, e ele vai ser o substituto do professor de história. Ele é um cara bem bonitão, assim, loiro também, né? Parece que a autora tem fetiche em loiro. Porque não tem nenhum personagem moreno na história. Sem brincadeira, não tem ninguém que é moreno. É só loiro e ruivo. O cara começa a dar umas aulas, e logo de primeira, ele convida a turma para um jantar na casa dele. Cara, eu não sei se isso pra vocês é normal, mas se isso acontecesse aqui no Brasil, seria um problema, né, velho? Como assim? No primeiro dia de aula você já chama todos os seus alunos pra ir na sua casa? Né? Meio estranho isso aí, você também não acha? Então. A Helena, né, super estranha, assim, né, vai nessa festa e lá ela recebe um papelzinho dela. Ela teve o diário dela roubado. Num dia lá, ela perdeu o diário dela. E esse papelzinho estava escrito um pedaço do diário dela. E quem é que estava por trás disso tudo? Era a Caroline e o Tyler. Cara, o Tyler, ele é um personagem bem nojento da história. Tem uma cena que ele tenta fazer umas maldades com a Helena, sabe? Mas o Stefan aparece como salvador da pátria.
e, sabe, dá uns tapas lá no Tyler. Mas assim, cara, a gente não sabe por que ela quis fazer isso. A intenção da Caroline do Tyler era simplesmente humilhar a Helena. Tipo assim, ia ter um discurso da escola e a Caroline queria simplesmente ler o diário dela pra escola toda ouvir, sabe? Mas por quê, né? Assim, ninguém sabe por quê. Tipo, do nada, tá ligado? Não sei, né? Mas aí, retornando um pouco, né? Nessa festa que o Alaric proporciona para os alunos, o Damon aparece lá. Ele aparece meio que como um aluno de escola. Ele não estuda, né? Mas ele aparece lá como que se ele fosse um aluno. Pra enganar, né? Pra fazer parte da turma. O Damon, ele é um cara super poderoso, super bonito. As garotas ficam, porra, ficam atiçadas perto dele. De falar bem a verdade, quem não ficaria, né? Se aparecesse um homem desse, né, aí na sua frente. Não sei você, né? Mas. Bom, então, como tudo tá acontecendo de ruim na história, tem várias pessoas morrendo, aparecendo mortas, sem sangue na história. O Stefan, ele aparece como a solução, tipo, para proteger as pessoas, porque os vampiros, eles conseguem acessar a mente das pessoas, conseguem induzir elas a pensar certas coisas, a fazer certas coisas. E o Stefan, ele lembra que existe uma planta, a verbena, que é usada para proteger as pessoas dessa manipulação mental aí dos vampiros. E é o que ele faz, ele vai até uma cidade próxima e pega essa verbena junto com o Matt e dá para todo mundo ali que ele é amigo, na verdade a verbena no caso, né? E, cara, pelo menos ele se protege de alguma forma, né, do Damon, que o Damon ele é maldoso, ele pode manipular as pessoas. E um detalhe interessante é que os vampiros, eles só podem entrar na casa das pessoas se eles forem convidados. E quando o vampiro ele é muito poderoso, ele consegue manipular a pessoa a convidar ele para entrar, sabe? Então, né, todo mundo toma consciência desse plano da Caroline de ler o diário da Helena para todo mundo. E o Stefan, todo mundo começa a fazer um plano ali para mudar, contornar essa situação. E, cara, tipo assim, depois eles conseguem sim, tá? Nada acontece. A Caroline não lê o diário, o que é muito bom. Mas assim, alguma coisa acontece, não lembro o que que era exatamente. Ela ficou com raiva, lembrei agora. Ela ficou com raiva da tia, porque a tia simplesmente não gosta do Stefan. Ela tá namorando o Stefan agora, né? E ela briga assim com a tia no meio de todo mundo, né? Porra, um negócio mal constrangedor. E vai direto pra casa do Stefan. Cara, indo pra casa do Stefan, tem um temporal, dá um temporal lá, dá uns ventos, dá um trem estranho. E ela acaba entrando debaixo da ponte com o carro. Mano, ela afoga lá dentro. Ela morre, óbvio, né? Ela morre. E aí o Stefan, né, tipo, descobre onde ela tá e tal. E aquele temporal acontecendo, uma brisa, tá ligado? E, cara, pega ela nos braços, deixa ela numa árvore lá e foge, mano. Ele pensa que foi o Damon que fez isso com ela, sabe? Que culminou na morte dela. Mas não foi. Ele vai descobrir quem é. E os dois, né, o Damon e o Stefan, começam uma batalha mortal, né? Não é à toa que o livro chama O Confronto. Cara, eles começam a se matar lá, tipo, unhada pra todo que é lado, vampiro mordendo e tal. E no meio disso, cara, simplesmente a Helena acorda. Ela tava morta, ela retornou dos mortos como vampira. Cara, isso aí, mano, não sei o que eu acho disso não, mas foi até interessante. Por que ela se transformou em vampira? Porque ela trocava sangue com o Stefan. Tipo, mano, o Stefan, ele bebia o sangue da Helena. E pra pessoa se recuperar, né? Ele dava um pouco do sangue dele pra ela. E quando a pessoa morre com sangue de vampiro nas veias, ela vira vampira. E foi isso que aconteceu. Ela morreu e tinha sangue do Stefan na corrente sanguínea dela. E, cara, ela vira vampira, ela acorda assim no meio do nada e vai direto pra eles. Direto pra briga lá. Cara, ela acorda puta, mano, querendo matar o Stefan por algum motivo. Ela amava ele, agora quer matar ele. E agora ela ama o Damon, né? Acorda meio alucinada, assim. Mas nem tanto, né? Porque a gente percebe no livro que ela realmente tem uma paixão, assim, que ela reprime dentro dela pelo Damon. Cara, o Damon, ele é um cara super... Cara, ele é o Damon, né, mano? Porra, ele é o Damon. Esse volume, então, ele acaba assim com a Helena se transformando em vampira.
Vamos para o próximo volume, né? A Fúria. Essa capa eu acho que é a pior de todas. É péssima. Eu acho que a autora quis fazer uma simbologia com o tempo. Mas o tempo aqui, cara, não tem nada a ver, tá ligado? Não tem, pô, que tempo, parça, que tempo. E o bom, esse livro aqui, ele é um livro de descobertas. Cara, eu percebi agora que eu não mostrei pra vocês o marca-página. Nem do outro, né? Mas vai ficar assim mesmo. Eu marquei bastante também, ó. Todos os livros, ele tem mais ou menos a mesma porcentagem de páginas. A maioria tem 330 páginas, né? É em média, sim. Não são livros curtos. Aqui a gente descobre que o Alaric, o professor de história substituto, ele é um caçador de vampiros. Na verdade, ele estuda bastante sobre vampiros. Ele gosta bastante da psicanálise, da psicologia. Mas, cara, ele é bem chato, assim. E ele é bem controverso, porque ele caça vampiros, mas quando ele tem que decidir um lado, ele fica aliado dos vampiros. Cara, isso não faz o menor sentido. Se você é contra os vampiros, por que você fica do lado deles? Enfim, né? A Helena ela se transforma em vampira. Ela não pode, né, mostrar pra pessoas que ela sobreviveu. Todo mundo pensa que ela morreu. Tem até um velório pra ela. E nesse velório acontecem coisas estranhíssimas. Tipo assim, aparecem os cachorros, assim, da cidade inteira se alojam nesse velório. E começam a ter comportamentos bem estranhos. Bem estranhos mesmo. Tipo, de ficar parado, assim, olhando, assim, todo mundo. É bem estranho, né? Se eu visse um cachorro desse fazendo isso, eu acho que eu não sei o que eu faria, não, hein? Mas aí, pra resolver todo esse crime, todo esse mistério, né? Tá acontecendo essas coisas com o cachorro. Tá acontecendo esse temporal, pessoas estão morrendo sem saber o motivo. Tem até uma garota que ela foi vítima de um vampiro. Não foi vítima do Damon, mas ela foi vítima de alguém. E esse alguém tá manipulando ela. Cara, ela tá bem xoxinha, sabe? Tá bem triste. Ela tá uma pessoa bem diferente do que ela era. Porque o vampiro ele consegue fazer isso, né? Quando ele tem uma vítima, ele consegue manipular mentalmente essa vítima. Obriga ela a fazer coisas que ela não quer. Essa garota, por exemplo, ela começa a ficar pelada no meio da escola, começa a tirar a roupa no meio da escola. Tipo, mano, né? Pelo amor de Deus. Mas então a Bonnie, com seus poderes sobrenaturais, consegue uma ajuda da Honoria Fell. A Honoria Fell ela é uma mulher que já morreu. Ela foi fundadora da cidade de Fells Church, né, que é onde eles estão. E eles vão até o túmulo da Honoria Fell. Lá, ela, em forma de espírito, sei lá, conversa com eles e fala que tem uma pessoa observando eles, que se transforma em coruja, que tem um poder muito elevado. E, pois é, essa pessoa é Catherine. Ela tinha morrido, supostamente, mas não morreu. Ela retorna nesse livro aqui pra matar todo mundo. E quando eles estão lá na tumba da Honoria Fell, quem é que aparece? Pois é, ela mesma, na forma de um tigre branco. Cara, todo mundo fica desesperado, mas ela consegue, né? Ela é uma vampira super forte. Ela foi transformada pelo Klaus, né? O Klaus, ele é um dos originais. Ou seja, ele é um vampiro super forte, super antigo, então ele quase praticamente é imortal. E ele ensinou bastante coisa pra Catherine, e ela retorna muito mais forte. Prende o Damon, o Stefan e a Helena dentro dessa tumba e fica torturando eles, simplesmente assim, por prazer, sabe? Mas de alguma forma, a Helena consegue sair da prisão lá, consegue matar a Catherine. E, cara, realmente o retorno dela não foi nada triunfal, né? Porque ela chegou, descobriram quem é ela e ela já morreu, né? Mas ela consegue, porém, isso tem um preço. A Helena também morre, né? Ela morre. E, cara, foi um final bem triste. É assim que termina a história. Ela morre. O Stefan e o Damon se mudam, vão para outra cidade. Mas antes de morrer, ela faz o seguinte pedido para os irmãos: pede para eles cuidarem um do outro, para eles não brigarem mais. E é isso que eles tentam fazer, né? Eles vão para outra cidade, mas com a intenção de cumprir essa promessa, né, da Helena, da finada Helena, saudosa Helena. E é assim que acaba o livro, cara. O livro ele acaba bem sentimental.
E, cara, honestamente, não sei pra que existe esse volume aqui. Eu acho que a autora começou a ganhar dinheiro e quis continuar a série, porque não faz o menor sentido. Isso aqui já tinha acabado. Eu tava quase chorando, porque realmente era muito sentimental, era bonita a forma como acabou isso aqui. Mas não, a autora quis continuar. E, pois é, e temos presente aqui nas minhas mãos Reunião Sombria, o quarto volume dessa série. Que, cara, essa sim é a pior capa de todas. Não tem capa pior. Essa é a pior de todas. Mano, olha isso, olha essa árvore. A autora, né, na verdade, a pessoa que fez, quis fazer uma analogia ao carvalho branco. O carvalho branco é uma árvore que ela é usada contra vampiros para matar eles, né, com a famosa estaca de madeira. E ela é usada, assim, nesse livro aqui. Usada de uma maneira bem interessante. Pois bem, a Caroline, ela é uma inimiga da Helena. Mas depois que ela morreu, né, ficou todo aquele climão. E depois de 6 meses, ela decide fazer uma festa na casa dela para comemorar o aniversário da Meredith, que não quis comemorar o aniversário porque achou meio errado, né, por causa da amiga que tinha falecido recentemente. Mas essa festa, ela acontece. E, cara, tudo de ruim acontece nessa festa. Tipo, a energia acaba, uma menina morre. E, mano, a Bonnie, que tava nessa festa, sente uma pessoa encostando na mão dela. A mão escamosa, gelada, estranha, né? Todo mundo fica meio sem saber quem que é. Pensa que, sei lá, é um vampiro. Mas não é vampiro, a gente descobre depois. Pois é, né? Fica todo aquele climão, né? A Helena já tinha morrido, um monte de gente tinha morrido. Mas outra pessoa morre também. E era uma garota, cara, que, porra, coitada da menina, né? Ela era super gente boa, super gente fina, assim. Tinha um probleminha de cabeça, mas nada que uma amizade não resolvesse. E ela morre nesse livro, cara, que tristeza, né? Pois bem, né? A Bonnie, novamente, com seus poderes sobrenaturais, usa eles, né, para mandar uma mensagem mental, assim, pro Stefan, pedindo que ele retorne a Falls Church, porque ela precisa da sua ajuda. Né? E voltam ele e o Damon para Falls Church para resolver esse mistério, né? Quem matou a garota? O Stefan, como ele é um vampiro, ele descobre não foi vítima de um vampiro, porque sempre que um vampiro mata, ele suga todo o sangue da pessoa, né? Tem aquela marquinha no pescoço. E no caso dessa menina não teve, né? Então ele descobre, ele lê assim uns livros antigos da cidade e descobre que quem matou ela, na verdade, é um lobisomem. Do nada, lobisomem na história, mas ok. E adivinha quem é esse lobisomem? Pois é, o Tyler. Cara, o Tyler, porra, ele só serve pra fazer coisa ruim, né? Pra matar as pessoas, virar lobisomem. E é impressionante, cara. Porém, ele serve de alguma coisa útil, né? Por meio dele, as pessoas descobrem, né, na verdade, a Bonnie, a Meredith e o próprio Stefan e o Damon descobrem que o Klaus está lá com eles. Que ele está lá na cidade, procurando o Stefan, procurando os vampiros, querendo fazer uma sanguinolência lá na cidade. Mas ele serviu de útil para alguma coisa, né? Porque o Tyler em si é um inútil, não serve para nada. Tem também que a Bonnie, ela começa a ter uns sonhos estranhos com a Helena. A Helena consegue se comunicar com ela do outro mundo lá, do mundo dos mortos, com ela, para dar alguns conselhos, falar que ele é perigoso, esse Klaus aí. É ele que domina o mundo dos mortos. Cara, ele é um cara super poderoso. É um dos originais, como eu disse. Então, cara, ele é praticamente imortal. Então, mano, é super difícil alguém lutar com ele e sobreviver. Apesar de tudo, o Stefan, como macho alfa que é, decide enfrentar o Klaus. O Klaus manda uma mensagem pra ele, falando, ó, me encontre em tal lugar, a sós, que a gente vai ter uma conversinha. O Stefan, ele acaba tendo uma briga com o Damon, de novo, né, quebrando a promessa da Helena. E o Damon vai embora de novo, né, e ele decide, o Stefan, enfrentar o Klaus sozinho. Na verdade, é uma condição que o Klaus deu, né, para encontrar o Stefan, para falar com ele, discutir algumas coisas, né. Mas ele sabe que é impossível ele sair de lá vivo, mas ele vai mesmo assim, porque ele tá com o coração arrasado, né.
Ele perdeu pela segunda vez a amada dele. Os amigos dele, a Meredith, a Bonnie, o Matt, eles vão também, mas escondidos, né? Porque o Stefan não queria que eles fossem, obviamente, né? Mas chegando lá, mano, eles travam uma batalha mortal, assim. O Klaus vai pra cima do Stefan. Mas quem salva os dois, na verdade o Stefan, o Damon, ele tinha ido embora, mas o cara retornou. E o retorno dele é um retorno muito bonito, cara. Ele retorna lá, consegue pegar o Carvalho Branco lá e matar o Klaus. Mas acredite, quem retorna também? Pois a Helena, e salva todo mundo. A Helena, né, claro, ela retorna em forma de espírito, mas ela consegue, né, capturar o Klaus. E ela consegue também meio que ter um poder de cura. Ela consegue curar o Stefan, consegue curar todo mundo que tava doente lá. E, mano, depois que ela vai embora, né, porque, porra, o mundo dos mortos não é pra todo mundo, né? Lá tem hora marcada, pelo jeito. O Stefan fica super arrasado, tipo, ele não tem mais razão de viver. Mas, mano, simplesmente cai um raio e a Helena aparece em carne viva, no meio do lugar lá. Pelada, inclusive. E, mano, eu achei meio sem noção. Porque, cara, no mundo, no universo literário, onde as pessoas morrem e retornam à vida, eu não acredito mais em ninguém, cara. Eu perdi todo o tesão que eu tinha nessa série a partir desse momento. Porque como, cara? Ela já tinha morrido. E ela voltou da vida, do nada. Um raio cai e ela volta. Porra! Porra! Eu não gostei dessa parte, cara. Eu achei nada a ver. Mas ela retorna, né? O Stefan fica super feliz, né? Porque a amada dele voltou. E quem não fica, né? Porra, se uma pessoa que morreu retornasse hoje, eu também ficaria super feliz, né? Um pouco assustada. Mas o Damon, por incrível que pareça, ele não gosta. É demais pra ele e ele vai embora. É só isso. Esse é o fim da história. Simplesmente a Helena retorna dos mortos e acabou. Bom, considerações finais, né? Considerações finais. São livros bem rasos, sem profundidade alguma, parecem fanfic. Eu não sei se já existia fanfic em 1958, em 1999, não sei se já existia, provavelmente, mas, cara, é muito ruim. Mas vale a experiência, vou ser honesta aqui com vocês. Vale a experiência porque é um livro raso, mas que é rapidinho de ler. Esse livro aqui, por exemplo, eu demorei 4 dias, mas teve outro ali, se eu não me engano foi o segundo volume, eu li em 2 dias. Dá tranquilamente para ler a saga inteira em uma semana, porque são livros bem fáceis de ler, sabe? Não tem profundidade nenhuma. Você não vai ter que fazer nenhum esforço para ler, sabe? Você vai só passar o olho na linha e vai ler tranquilamente. O que de certa forma é bom, né? Não sei, tem gente que gosta. Eu gosto de esforçar mais. Eu gosto de me sentir inteligente lendo, né? No que diz respeito à nota, eu acho que eu daria 3 estrelas para a obra completa, né? Dos 4 livros. Porque, cara, não é ruim, mas também não é bom, entendeu? Estaria ali no meio termo, mas eu realmente esperava mais profundidade, sabe? Então foi essa a minha resenha sobre os 4 livros do Diários do Vampiro. Cara, deixem aí nos comentários alguma obra que vocês querem que eu leia. Pode ter certeza que eu vou ler, sim, seus comentários e com certeza farei os vídeos sobre a obra. Né? Deixem seu like, se inscrevam no canal e até mais!